Solange. Nós vamos estar organizando da seguinte forma. Nós vamos estar passando 2 vídeos para vocês poderem tomar, né, pé da situação. Depois eu vou estar passando a palavra para o presidente do sindicato, para mostrar para vocês qual o objetivo desse encontro. E eu quero apresentar a vocês também o procurador do Ministério Público do Trabalho, da 9ª região, daqui de Maringá, é o doutor Fábio, né? Isso. O doutor Fábio Alcuri. E a Solange Marega, que é diretora ocupacional da saúde, também em Maringá. Ela veio falar um pouco com a gente sobre o que causa o assédio na questão mental, na questão física do trabalhador, nesse desenvolvimento do trabalho em si, tá? Então, assim, aproveitem bem o encontro. Depois nós vamos ter uma parte de perguntas e respostas. Nós temos aqui disponíveis uns papéis onde vocês vão poder escrever as perguntas de vocês e colocar para quem vocês querem fazer a pergunta. E aí depois nós vamos fazer uma triagem, separando aí para entregar para o doutor Fábio, para a Solange, para eles poderem estar respondendo as questões de vocês, tá? Então, assim, aproveitem bem, tirem todas as dúvidas de vocês. E eu digo assim, foi enviado o ofício para o prefeito Walter Volpato estar presente hoje nesse evento. Nós escrevemos neste ofício que era importantíssimo ele estar presente, ele como prefeito, para poder mostrar para ele que Maringá já tem uma lei sobre assédio moral, Marialva já tem uma lei sobre assédio moral e Sarandi ainda não. Nós temos trabalhadores que prestam serviço tanto em Maringá quanto em Marialva e eles estão desprotegidos dentro da cidade de Sarandi. Então, enviamos um ofício para o prefeito, para que ele pudesse estar presente hoje nesse evento. Enviamos ofícios e convites para todos os vereadores, né, até o presidente Nilson, que veio entregar em mãos. Infelizmente, não tem nem o prefeito e nem os vereadores na Câmara hoje, para poder estar buscando uma lei que proteja os nossos servidores no espaço público. Vamos aguardar, ver se alguém chega, né? Porque assim, gente, a gente faz o mínimo para que possa dar continuidade num bom trabalho dentro do nosso serviço, né? Às vezes até o máximo, mas ali o ambiente ele tem que estar propício para que a gente possa desenvolver ele cada vez melhor. E nada melhor do que nós temos uma lei que nos proteja sobre essa tirania moral nos espaços públicos, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Nilson, para falar para vocês como que essa história aqui toda começou, né? E depois a gente entra efetivamente com a palavra do doutor Fábio, tá? Boa noite a todos. Agradecer a presença do servidor, em especial do Dr. Fábio aí, que vai falar um pouco para a gente, e da Solange. A Alba já disse, a gente teve alguns contratempos com o prefeito Ulisses Maia e com outros 2 palestrantes que fariam a conversa aqui, mas são coisas que acontecem, são coisas de ordem, né, maiores, mas eu acho que a gente cumpre uma função hoje, que é de abrir a discussão de um problema que não é novo. A prática do assédio moral talvez é tão velho quanto o trabalho. No entanto, ou pelo menos o trabalho moderno, né, capitalista. No entanto, a gente aborda muito pouco esse tema, talvez da maneira que ele precisa ser abordado. Eu confesso que eu estou no sindicato há 4 anos e meio e a gente percebeu de um ano para cá, 1 ano e meio, mais ou menos, um aumento considerável das queixas de servidores, do autoritarismo das chefias, dos cargos comissionados, de maneira considerável, porque a gente recebia uma ou outra antigamente,
Mas eu tenho que dizer que isso aumentou consideravelmente nessa gestão, infelizmente. Mas a gente, talvez porque o autoritarismo é uma tendência que tem se desenvolvido a nível mundial. Pelo menos é o que eu sinto. Um autoritarismo em todos os cenários da vida. E é uma cultura autoritária que está se desenvolvendo, inclusive, aqui na administração pública de Sarandi. Então, acho muito oportuno que a gente faça esse debate, que a gente faça essa discussão, não só para instrumentalizar o trabalhador para identificar o que é assédio, para se defender do que é o assédio, mas também, como a Alba falou, a gente convidou vereadores, prefeito, secretários. Está aqui a professora Edna, que é diretora de escola, ocupa um cargo de direção. A Angelita está aqui, ocupa um cargo de direção, de chefe. Por quê? Porque esse debate também serve para a gente orientar também a chefia, para identificar quando é que eles estão passando do limite, ou quando estão errando na maneira de fazer a abordagem, talvez, do seu subordinado. Porque a posição de chefe exige que você faça uma cobrança. Agora, essa abordagem é que tem que ser feita de maneira correta, inclusive. Então, acho que era uma oportunidade que o prefeito, os secretários também tinham de aprender com isso, e talvez o caminho mais curto para a gente eliminar esse problema, e desde já impedir o desenvolvimento de uma cultura autoritária do assédio moral na administração pública. Infelizmente, eles não vieram, mas quem veio, a gente agradece, e vamos aproveitar para compreender, para a gente poder aprender a como prevenir e como se defender desses casos. Eu não vou me alongar muito, eu acho que é isso. O doutor Fábio, a gente teve um contato em agosto, acho que do ano passado, por uma intimação da Procuradoria Regional do Trabalho para o sindicato, para comparecer lá diante de um caso de um servidor do município que prestou queixa de assédio moral, a gente foi chamado lá para falar sobre isso. Esse foi o primeiro contato que a gente teve, e a partir daí veio a cobrança, inclusive da Procuradoria Regional do Trabalho, para que a gente desenvolvesse alguma atividade nesse sentido. Depois disso, a gente abriu esse tema em reunião com o prefeito, buscando estabelecer uma discussão sobre isso, que infelizmente não avançou. O prefeito quer falar com a gente uma vez por ano, só na campanha salarial. No começo da gestão dele até que não era tão difícil, mas agora, não, vamos falar quando chegar a época, como se a gente só pudesse conversar uma vez por ano quando fosse campanha salarial, entendeu? Então a gente lamenta, mas também nós não vamos medir esforço para desenvolver o combate ao assédio moral e fazer esse debate da cultura autoritária que a gente tem que combater. E desse ponto de vista, eu acho positivo a presença das diretoras de escola, acabou de chegar mais uma. Por quê? Porque às vezes o próprio chefe ele passa do limite, às vezes sem perceber que está cometendo um erro. Então, eu acho que é uma chance de aprender, e principalmente para nós, os trabalhadores, os subordinados, é a chance da gente identificar o que é o assédio, da gente aprender como denunciar, como se defender, e até onde a gente pode responder a isso. Então, agradeço de novo a presença, fazer um reconhecimento à minha companheira Alba, diretora do sindicato, que esteve à frente desse evento aí, o tempo todo, eu acho que não teria acontecido sem ela. Agradecer de novo a presença do procurador Fábio, da Solange, e vamos lá, tocar a palavra. Processo de
violência feitos por pequenos gestos, pequenos atos. Quando a gente analisa esses atos isoladamente, a gente pensa que não tem nada. Mas quando a gente olha o conjunto dos atos e a dinâmica que existe entre eles, a gente percebe que isso é assédio moral. Quando eu voltei da minha licença maternidade, já no segundo período que eu estava trabalhando com ele, que eu percebi mudanças. Parecia que ele estava fazendo um favor de eu não ter empregado. Me dava a impressão de que ele estava tentando me testar, até onde eu ia aguentar. Quando ela me acusou que eu tinha vendido 2 placas e não tinha depositado dinheiro no caixa. Aí começou a despertar toda a situação. E eu dei o dinheiro na mão dela, só que ela não lançou no caixa. Tem um fato que ficou muito marcado para mim, foi quando me pediu um serviço, entreguei para ele exatamente da maneira que ele queria que fosse feito, porque eu já sabia, já conhecia o sistema de trabalho dele. E ele pegou e me disse da seguinte maneira: você acha que eu vou aceitar esse trabalhinho feito nas coxas? Tudo ela dizia assim: ah, isso sumiu, isso está errado, você digitou errado, eu fazia uma carta, quer dizer, a carta era a mesma coisa, ela fez uma vírgula dizer que estava errado, ela rasgava na minha cara o papel, dizendo: não é assim que faz. É nefasto para o indivíduo, é nefasto para a organização, esse tipo de violência. A gente vai ver que existem problemas de saúde que as vítimas vão enfrentar. Porque sofrer assédio moral, muitas vezes as pessoas acham que, mas não tem nada nisso, entendeu? Não, é porque a pessoa é assim, ela sabe, porque a pessoa é frágil, o que é uma bobagem. O que acontece é que, como uma tortura chinesa, uma gotinha que cai no copo, então as pessoas vão ter problemas de saúde mental. Eu arrumei um sistema de bloqueio. Eu não permitia que me atingisse, óbvio. Internamente eu estava abalada. Depois de 5 anos eu ainda tenho pesadelos com ele. Muitas vezes as pessoas vão ter problemas familiares, divórcio, separação, porque são várias ondas, né, de choque que essa violência provoca. Eu fui suportando, mesmo porque eu tinha meu marido que eu tinha que dar satisfação, né? Por tudo. E meu marido nem sonhava o que eu estava passando. Então eu sempre chegava em casa estressada, nervosa, porque isso acarretou minha separação. Um ambiente de trabalho que propicia, que enseja o assédio, um ambiente que não condiz com o sistema funcional e não preserva a dignidade da pessoa humana. E por isso enseja a para eu entrar com uma ação contra ele, que seria acho que danos morais ou assédio mesmo moral, eu teria que ter testemunhas. E não pode ser testemunhas que trabalharam comigo. Tinha que ser pessoas que estavam presentes no momento. Eu até procurei pessoas dentro da empresa ligadas a mim que pudesse, se caso viesse levar isso à justiça. O que eles me responderam? Eu não posso fazer nada disso. Por quê? Porque eu continuo funcionando na empresa. Se a sua testemunha for ser mandada embora. E ninguém quis perder o emprego. É um jornal de bordo. Faça uma agenda sólida, da qual você não possa colocar nem retirar páginas. E escreva todos os dias o que foi que aconteceu, como você se sentiu, como você respondeu nessa situação. Não pode parte do assédio moral. Um diário pormenorizado significa é muito importante que seja substanciada com mais provas e as testemunhais, se for possível. Na CLT a gente não encontra um dispositivo específico tratando do assunto, por isso não há fundamento legal, mas há vários fundamentos jurídicos para tratar do assédio moral. Acho que a principal característica de um projeto de lei para a identificação do assédio moral e também que fixe indenizações e que possa preservar o ambiente de trabalho. Existe um projeto de lei que está em andamento no Congresso, mas eu acho uma vergonha demorar o tempo que está se demorando para ter
Assédio moral? Não tenho a menor ideia do que é assédio moral. Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, frequente e intencional, expressa por palavras, gestos ou uma série de atividades que no decorrer do tempo vão fragilizando a pessoa e vão comprometendo a própria identidade e a dignidade dela. Em consequência disso, muitas vezes a pessoa acaba o quê? Pedindo demissão. Tamanho é o sofrimento, tamanha a humilhação, né? Tamanha a angústia dessa pessoa, que paulatinamente vai sendo isolada, vai sendo discriminada, que ela prefere o fantasma do desemprego do que muitas vezes ficar o quê? Naquele trabalho. Estima-se que no Brasil, cerca de 40% dos trabalhadores sofreram algum tipo de violência moral. O trabalhador assediado passa por uma série de humilhações que pode causar graves danos emocionais. Essa alteração do estado emocional caracteriza o dano moral. E isso vai justamente determinar o surgimento de diversos problemas de saúde, diversos agravos de saúde da vítima, que vai desde a área da saúde mental até a saúde física. Suzineide desenvolve importante trabalho no Sindicato dos Bancários em Pernambuco. A categoria dos bancários é uma das que está mais exposta ao assédio moral. Hoje, o assédio moral que tem acontecido também na categoria bancária devido às metas, às exigências demais, né? A concorrência dos próprios bancos e entre os bancários, né? Tem concorrência de fato, um assédio moral muito forte da exigência de metas hoje pelos gerentes aos seus funcionários. O assédio moral tem uma ligação direta com o poder. Todo assediador, ele tem uma caneta, ele tem um poder de mando. E esse poder de mando faz com que as pessoas se calem, que as pessoas se acovardam. Na maior parte das vezes isso acontece sim. São os chefes que assediam, até porque são eles que têm mais poder na organização. Mas não só. Né? Até devido a essa competição cada vez mais feroz nas organizações, hoje você tem o quê? O assédio em nível horizontal. Ou seja, pessoas, né, do mesmo nível, colegas, o quê? Procedendo de uma forma tal que caracteriza-se como assédio moral. O assédio moral não é uma questão individual. Os números crescem principalmente nos últimos 20 anos, quando diferentes modelos de gestão e um conjunto de variáveis passaram a fazer parte do ambiente de trabalho. Entre elas, o desemprego elevado, a precarização do emprego, a disputa interna por cargos, valorizada por um crescente estímulo à concorrência, incentivado pelo empregador. Falta de reconhecimento, falta de justiça organizacional, falta de coesão dos grupos de trabalho. Então, tudo isso, essas variáveis todas fazem uma correlação com o assédio psicológico. Então, de uma certa maneira, problemático, porque é a organização do trabalho, os modos de administração que estão doentes e que não funcionam mais, não funcionam nem mesmo para fazer um maior lucro das empresas e que estão fazendo com que as pessoas acabem doentes. Ai, que sujeira! Foi a nova datilógrafa, Macabea. Maca o quê? Bea. Macabea. Macabea! O que é que você quer? Foi a única que aceitou, menos que o salário mínimo. As mulheres, além dos problemas que atingem a todos os trabalhadores no ambiente de trabalho, sofrem ainda a discriminação de gênero, o que faz com que a carga do assédio moral pese muito mais sobre elas. As trabalhadoras que, sofrendo o assédio no local de trabalho, elas têm que denunciar, procurar o sindicato para ter um apoio político em relação ao tema, procurar as DRTs. As delegacias regionais do Ministério do Trabalho, através de seus núcleos específicos de combate à discriminação e de promoção da igualdade nas relações de trabalho, têm procurado coibir as práticas do assédio. Nós temos enfrentado empresas grandes, nós temos readmissões concretas, pessoas que foram assediadas, discriminadas e assediadas, que culminaram com a demissão de trabalhadores. E a nossa atividade dentro do Ministério do Trabalho é fazer a história desse trabalhador. Outro passo fundamental é disciplinar a questão do assédio via legislação.
a exemplo do que tem feito alguns países. Lá no Quebec, desde junho de 2004, a gente tem uma lei que proíbe o assédio psicológico no trabalho. E a lei, ela diz que o empregador, ele é responsável de dar um ambiente de trabalho isento de assédio moral para os trabalhadores. E que se alguém levar ao conhecimento de que existe assédio moral na organização, ele deve tomar as medidas necessárias o mais rápido possível para que o assédio acabe. A existência de uma legislação que regulamente a questão do assédio moral é muito importante. É uma proteção ao trabalhador e um limite claro ao empregador. O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, é o relator da lei que transforma o assédio moral em crime. Isso é de extrema importância para inaugurarmos um novo tempo também nas relações entre capital e trabalho e responsabilizar a empresa para que se fortaleça a educação interna entre as pessoas. Enquanto não vira lei, o combate ao assédio moral no Brasil é feito através de ações de conscientização e informação dentro dos sindicatos e de outras entidades de classe, ONGs e entidades afins. São ações feitas diretamente no local de trabalho, fazendo atos, fazendo atividades de conscientização aos trabalhadores e às trabalhadoras, porque eu acho que as mulheres são mais prejudicadas, né? Por todo o processo histórico. A gente sabe que as mulheres são mais assediadas nos locais de trabalho, né? E os sindicatos e a confederação têm que continuar fazendo essas manifestações, denunciando junto ao poder público, denunciando nos meios de comunicações, fazendo denúncia no boletim específico do sindicato, que é algo assim que a gente costuma fazer basicamente todos os meses, tem um boletim específico sobre a questão da saúde e onde são feitas as denúncias daquelas empresas que humilham os trabalhadores e as trabalhadoras. É muito importante lutar pelos nossos direitos. E a dignidade no trabalho é um dos mais importantes. Mulher trabalhadora e com direito à cidadania no mundo do trabalho. Sim. Então, esses foram os 2 vídeos, né, que eu fiz questão de passar para vocês. E, assim, ficou muito claro da importância de se ter uma legislação dentro do município que iniba essa prática. E o objetivo maior do sindicato, promovendo esse evento, é de nós tirarmos desse encontro já o primeiro passo para que Sarandi tenha uma lei que iniba o assédio moral nas repartições públicas. Tá? Então, agora eu vou chamar o Dr. Fábio para poder estar contribuindo conosco nesse evento. Tá? A Regina, ela é assessora do deputado estadual Tadeu Venere, e depois a gente vai estar chamando e convidando ela também para poder estar fazendo uma parte aqui. Tá? Obrigada, Regina. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço o convite do Sismus, né, para estar presente aqui hoje. E eu fiz uma fala que é voltada mais para a questão jurídica, né, que foi a orientação que eu recebi. Como nós estamos aqui desfalcados dos outros palestrantes, né, com exceção da Solange Marega, eu vou tentar assim, simplificar a minha fala o máximo possível. E trazer alguns elementos um pouco diferentes, assim, pontuar algumas coisas que ficariam a cargo dos outros palestrantes também, né? Assim, falar da parte jurídica, que é a minha atividade, mas tentar trazer algumas informações mais práticas em termos de investigação, instrução, provas, né? Como é que vocês podem começar a olhar o fenômeno do assédio moral, né? Com um pouco mais de cuidado e preparo. Bom,
O Ministério Público do Trabalho, que eu represento aqui hoje, eu sou lotado na Procuradoria do Trabalho no município de Maringá, que tem uma abrangência sobre 54 municípios da região, inclusive, obviamente, Sarandi, né, que é aqui do lado. E o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União, né, para que vocês tenham conhecimento. Que nós não nos confundimos como instituição, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem com o microfone assim, nós não nos confundimos com o Ministério do Trabalho e Emprego, isso é bom destacar, são instituições diferentes. O Ministério do Trabalho e Emprego é um ramo, é um órgão do Poder Executivo Federal, né? E que tem a sua atuação na questão das fiscalizações do trabalho, né, através dos auditores fiscais do trabalho, enquanto o Ministério Público é um ramo do Ministério Público da União, como eu expliquei, e que tem entre os seus membros os procuradores do trabalho, que tem uma atuação diferenciada no sentido de investigações, ações judiciais. É uma atuação que às vezes se casa, né, se complementa, a dos auditores fiscais e a nós, mas são atuações diferentes, são instituições diferentes. E nós temos atuado basicamente realizando, pelo menos aqui em primeiro grau, como nós falamos, né, nas procuradorias nos municípios, fazendo investigações a partir de denúncias ou comunicações de órgãos públicos que sejam a nós encaminhadas, né? E essas denúncias ou comunicações, elas vão gerar investigações desde que os problemas relatados sejam, obviamente, de natureza trabalhista, ou seja, digam respeito a relações de trabalho, porque somos um ramo especializado das questões trabalhistas, e desde também de que os problemas sejam de natureza coletiva, né? Situações particulares, situações individuais de um trabalhador específico não vão gerar a necessidade da nossa atuação, mas desde que haja um reflexo em nível coletivo, a possibilidade de lesão a uma coletividade de trabalhadores, isso vai gerar a nossa atribuição, a nossa necessidade de investigar aquela situação e, eventualmente, tomar medidas para sanear o problema, né? A nossa atuação, ela se dá nessa perspectiva sempre, de identificado o problema, nós vamos buscar corrigir aquela irregularidade, vamos buscar sanear o problema identificado. Não é uma atuação propriamente punitiva, né, e não é uma atuação de mera imposição de multa, como acontece no caso dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. É uma atuação que vai até o momento que nós conseguimos, ou tentamos, né, corrigir o problema identificado. Se necessário, recorrendo à justiça através de ações coletivas também. E nós temos, se todos os problemas de natureza trabalhista nos cabem, nós temos também algumas metas da instituição que são eleitas pelo Colégio de Procuradores, e algumas dessas metas justificam, inclusive, a existência de coordenadorias nacionais do Ministério Público do Trabalho. Então, nós temos uma coordenadoria nacional, por exemplo, de erradicação do trabalho escravo. Temos uma coordenadoria nacional de defesa do meio ambiente do trabalho. Temos uma coordenadoria nacional de combate ao trabalho infantil. São coordenadorias que existem para articular a atuação dos procuradores do trabalho no cumprimento dessas metas da instituição, né? E aí eu já entro no tema do assédio moral. Começo dizendo o seguinte: como foi dito nos vídeos, e talvez vocês já saibam, assédio moral não é um conceito definido pela legislação, né? Nós não temos uma legislação federal, uma legislação em nível nacional, que diga exatamente o que é assédio moral, né? Esse é um conceito que foi sendo construído pela doutrina do direito, pela jurisprudência, as decisões dos tribunais, né? E seria até muito difícil, eu confesso que não tenho acompanhado as legislações municipais, assim, se elas estão procurando definir ou não. Mas, de qualquer forma, seria muito difícil definir o assédio moral de forma fechada, porque é um conceito aberto. Vários tipos de conduta
desde que preenchidos os requisitos que eu vou mencionar aqui, podem caracterizar o assédio moral. Então, você chegar e botar um conceito fechado ali que dê conta de tudo é muito difícil. Você pode tentar conceituar trazendo alguns elementos, mas de qualquer forma continua um conceito aberto, né? Não é um conceito fechado. Então, isso foi sendo, como eu disse, esse conceito foi sendo construído ao longo do tempo e até pela experiência de outros países também, né? Mas, de qualquer forma, para que a gente possa começar um pouco a nossa conversa aqui, eu vou trazer um conceito bastante simples, que eu tirei de um livro que eu até trouxe aí, que chama Assédio Moral, Interpessoal e Organizacional, que é uma série de artigos, né, a respeito do tema. E um dos artigos, que é um artigo coletivo, vários autores, traz o seguinte conceito de assédio moral. É o processo sistemático de hostilização direcionado a um indivíduo ou a um grupo que dificilmente consegue se defender dessa situação. Esse processo pode ter por efeito ou resultado algum tipo de prejuízo para o agredido, que pode ser simplesmente a criação de um ambiente hostil, que traga desconforto físico e emocional, ou até o adoecimento e a exclusão do grupo. Então, assim, pontos de destaque desse conceito, né? Processo sistemático de hostilização. Aí eu vou falar um pouco mais a respeito disso agora na sequência. Pode ser direcionado a um indivíduo só ou a um grupo. O assédio moral ele pode ter algum efeito ou resultado no sentido de causar prejuízo à pessoa, mas isso não é fundamental para que exista o assédio moral. Você pode ter o assédio moral mesmo que a pessoa não adoeça, mesmo que a pessoa não se sinta ofendida, humilhada, mas preenchidos os requisitos outros, você tem caracterizado o assédio moral. Acho que o ponto mais importante que foi comentado naquele primeiro vídeo do conceito de assédio moral, vamos dizer que são 2 pontos. O primeiro é a questão do próprio termo moral, né? no nome assédio moral. O que significa esse moral? É a prática, o assédio é um conceito corrente, né? Um termo que a gente conhece, que diz respeito a algo persistente, a alguma coisa que incomoda, né? que de forma contínua ou continuada incomoda a pessoa que sofre. E o moral diz respeito a uma prática que acaba sendo direcionada à questão íntima da pessoa, ao psicológico dela, ao emocional, né? Não é assédio. O assédio moral aqui a gente pode colocar como diferente de um assédio patrimonial, vamos dizer assim. Diz respeito aos direitos de natureza moral, aos direitos de personalidade, né? Então, mais ou menos no mesmo sentido de que se fala em dano moral, né? Dano moral é o dano aos direitos, aos interesses extrapatrimoniais, que não dizem respeito ao patrimônio do indivíduo, mas à sua esfera subjetiva, à sua esfera íntima, né, ao seu psicológico, ao seu emocional. Então, a assédio moral vai nessa mesma linha, né? O conceito vai nesse mesmo sentido. E outro ponto fundamental é esse que foi dito no primeiro vídeo, que é assim, o caráter processual do assédio moral. O assédio, como dito aqui no conceito, é um processo sistemático de hostilização. Então, não é uma ofensa, às vezes não são 2, 3 que vão caracterizar o assédio moral. E também não é o número de ofensas que é importante, é o fato de ser um processo que ocorre ao longo de um determinado tempo e que vai agredindo a esfera moral do indivíduo, né? Vai agredindo o seu emocional, o seu psicológico, a sua honra, os seus direitos de personalidade, né? Então, não dá para confundir assédio moral com agressões pontuais que possam ocorrer. Acho que esse é um ponto importante de ficar bem claro, né? E aqui eu tirei de um outro livro, que se chama Dano Moral e Sua Reparação no Direito do Trabalho, vários exemplos de práticas que podem caracterizar o assédio moral. O juiz Mauro Parós, que é o autor do livro, ele fala aqui no seguinte: rigor excessivo, confiar tarefas inúteis ou degradantes,
desqualificação, críticas em público, isolamento, inatividade forçada, ameaças, exploração de fragilidades psíquicas e físicas, limitação ou coibição de qualquer inovação ou iniciativa do trabalhador, obrigação de realizar autocríticas em reuniões públicas, exposição a ridículo, impor a utilização de fantasias sem que isso guarde relação com a sua função, e inclusão no rol de empregados com menor produtividade. Tudo isso aqui que ele comentou, de uma certa forma eu já vi em investigações. Assim, a gente vê, se não nossas, investigações de colegas. Quando vocês ouvem aqui exposição a ridículo, teve uma ação que ficou famosa do Ministério Público do Trabalho, que foi em face da Ambev, no estado do Nordeste, eu não me lembro agora. E que essa ação foi por conta do fato de que a Ambev, naquele estado, tinha uma prática de estabelecer metas, e aqueles trabalhadores que não cumprissem as metas eram obrigados a pagar uma prenda, sei lá como é que eles chamavam o negócio. Hã? Acho que era pagar um mico, que ia desde o fato, por exemplo, do trabalhador ter que ficar usando um dia ou mais dias um chapéu de burro, né? Às vezes ter que ficar de castigo, virado para a parede, umas coisas assim do arco da velha, né? Dançar na boquinha da garrafa, né? Então essa ação ela ficou famosa por conta disso, que ficou comprovado por A mais B que a Ambev, uma empresa desse tamanho, tinha esse tipo de prática. Assédio moral, porque isso era feito assim, de forma sistemática, era um instrumento de gestão da empresa, ela se valia dessa prática como um instrumento de gestão, né? Já teve uma investigação minha, pessoal, que eu vi, isso eu acho que não digo que chega a ser comum, mas acontece na administração pública, que a gente ouve falar, de o gestor colocar determinado trabalhador que é incômodo, né, que é assim, um estorvo, colocar esse trabalhador num canto sem fazer nada. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Eu já tive investigação lá a respeito disso. Isso, obviamente, né, uma coisa é o trabalhador ficar sem fazer nada um dia por conta de uma ocorrência. Agora, ele ser colocado nessa situação, né, como uma pessoa que fica num canto, sentado numa mesa, às vezes sem equipamento para trabalhar, obviamente isso também é assédio moral. E acho que vocês conseguem compreender como se encaixa no conceito, né? É um processo sistemático de hostilização que ofende os direitos de personalidade do trabalhador, que se sente mal com aquela situação, se sente ofendido, se sente com menos valor, né? E além de tudo, cria lá um ambiente de trabalho hostil, né? Como aqui no conceito. Agora, a prática, as condutas mais comuns que eu vejo nas nossas investigações que caracterizam o assédio moral, eu grifei aqui, são a desqualificação e as críticas em público. A maioria das nossas investigações sobre assédio moral trazem essa realidade, assim, seja do empregador, seja do gerente, né, do responsável preposto ali que tem a função de chefia, ter a prática de ofender, desqualificar o trabalhador, criticá-lo em público, seja em reunião, seja em outro momento, são as práticas mais comuns em termos de assédio moral, pelo menos nas nossas investigações. É razoavelmente fácil de encontrar, quando se fala em assédio moral, esse tipo de atuação. Às vezes a coisa descamba para algo mais grave ainda, como xingar os funcionários, né, ofender com nome de baixo calão, mas só o fato do empregador ou do preposto costumar ofender, assim, ser agressivo nas cobranças, fazer cobranças em público, criticar em público, já caracteriza o assédio moral. Isso pega de surpresa, muitas vezes, alguns empregadores ou alguns investigados que chegam na procuradoria, como se fosse um direito do empregador agir assim, né? Faz parte da cultura autoritária que o Nilson mencionou, né? Já há muito tempo. É uma prática desse modelo. Era um chefe extremamente nervoso
E ele vinha de cima numa plataforma, já talvez para intimidar mesmo. Já era um cara grandalhão e ele lá de cima ele dava ordens e gritava para a gente melhorar o ritmo de trabalho. Isso aí é uns 20 anos atrás já. Mas isso acontece até hoje, assim, infelizmente. E assim, às vezes são pessoas desequilibradas mesmo, né? Pessoas que não têm o equilíbrio para exercer a função que exerce, que não sabem lidar com outras pessoas, né? E às vezes são pessoas que até conseguiriam se manter dentro de uma postura razoável, mas que acham que esse tipo de prática é boa para a gestão. Né? Você botar o terror, você pressionar nesse nível, incentiva os trabalhadores. Né? Gente que não estuda, que não se atualiza em termos de gestão, né? Em termos de como lidar com as pessoas, como motivar na base do terror. Né? Eu que não sou da área, só pela experiência das investigações nossas, a gente já se deu conta que isso são estratégias ultrapassadas, né? Do século XX, do século XIX, sei lá, mas ainda é relativamente comum. Né? E essas desqualificações e críticas em públicos podem ser utilizadas como instrumentos de gestão, ou seja, são aplicados para todos os trabalhadores, né? Assim como de forma geral, ou podem ser utilizados como instrumentos de perseguição a um determinado trabalhador, outro determinado trabalhador, né? E aqui eu já faço o gancho com essa diferença entre o assédio moral interpessoal e o assédio moral organizacional. Isso aqui pode parecer só uma questão jurídica, mas tem um reflexo importante que eu vou explicar na sequência. Nesse mesmo livro eu tirei as definições, assim, eu vou pensar aqui os elementos principais. O assédio moral interpessoal, ele seria o processo contínuo, repetitivo e prolongado de hostilidade e ou isolamento, direcionado a alvos específicos, geralmente uma ou poucas pessoas, mas sempre as mesmas, com o objetivo de prejudicar aquelas pessoas. Né? Esse é o assédio moral interpessoal. O assédio moral organizacional, que tem sido objeto de bastante estudo também, é o processo contínuo de hostilidades, ou seja, aqui é igual, né? A prática contínua de hostilidades, agora estruturado via política organizacional ou gerencial, que tem como objetivo imediato aumentar a produtividade, diminuir custos, reforçar os espaços de controle ou excluir os trabalhadores que a empresa não deseja manter em seus quadros. Pode ser direcionado para todo o grupo indiscriminadamente ou para alvos determinados a partir de um perfil. Tentando trocar em miúdos, né? O interpessoal é esse que... O exemplo clássico, para a gente não entrar em muitos detalhes, é esse que eu falei da perseguição. Né? O chefe não gosta de um determinado trabalhador por qualquer motivo que seja, ou mais de um trabalhador, e ele estabelece uma relação persecutória, de perseguição e assédio moral com relação àquele trabalhador, porque ele quer prejudicar, quer que o cara peça as contas, quer que ele adoeça mesmo, né? Esse seria o assédio moral interpessoal. Já no organizacional, pelo conceito aqui que eu citei, ele é estruturado via política organizacional ou gerencial, ou seja, aquilo que eu falei, é um instrumento de gestão. A pessoa usa o assédio moral como uma estratégia de gestão, uma política da empresa, de gerir a sua mão de obra. Né? E aí ele pode ser direcionado para todo o grupo ou para alguns alvos determináveis. Assim, o exemplo, eles dão um exemplo aqui no livro da empresa que quer de repente se livrar de um segmento de trabalhadores. Não é interpessoal porque não se estabelece essa relação entre o assediador, né, uma relação interpessoal entre assediador e assediado. Não é o foco do problema. O problema realmente é a política empresarial que é direcionada para o assédio. Né? E o caso clássico aqui seria, como foi citado pela Alba, o caso das metas. Né? Uma determinada empresa, vamos imaginar um banco, que estabelece metas inatingíveis e que, mês após mês, os trabalhadores lutam para atingir aquelas metas, não conseguem a sua remuneração, se sentem pressionados a atingir as metas, ao mesmo tempo, de forma sistemática, frustrados, porque nunca vão conseguir atingir. Então, assim,
Isso seria um exemplo bem claro de assédio moral organizacional, né? Um outro conceito de assédio moral organizacional, que é bem próximo, do livro da minha colega Adriane Reis de Araújo, que é procuradora do trabalho também. Ela tem um livro que chama O Assédio Moral Organizacional. Para quem quiser estudar, eu aconselho, porque é um livro muito bom. E eu não vou citar todo o conceito, mas ela dá destaque a isso. O assédio moral organizacional, o ponto principal é essa finalidade de obter o engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da administração, por meio da ofensa a seus direitos fundamentais, podendo resultar em danos morais, físicos e psíquicos. Então, o objetivo do assédio moral interpessoal é a perseguição, e o objetivo, a finalidade do assédio moral organizacional é outra, tipo, gerir realmente naquela forma, naquela linha, né? Aqui eu vou fazer uma rápida explicação sobre a questão do assédio moral e o meio ambiente do trabalho, né? Que foi citado aqui nos vídeos também, e é uma questão que tem reflexos. Mas para explicar isso, eu vou falar também muito rapidamente sobre meio ambiente do trabalho. Quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, a maioria de vocês deve pensar, como é natural, no espaço onde a gente trabalha, né? No maquinário, no mobiliário. Só que essa dimensão, essa parte, assim, digamos, palpável, tangível, né, do meio ambiente do trabalho, a gente pode dizer que é a dimensão material do meio ambiente do trabalho. Há outras dimensões do meio ambiente do trabalho. E uma outra dimensão hoje assim bastante clara e bastante mencionada é a dimensão psíquica, psicológica do meio ambiente do trabalho. Ou seja, para que você tenha um meio ambiente do trabalho equilibrado, saudável, você deve ter não só equipamentos adequados, mobiliário adequado, né, maquinário protegido, mas você deve ter também um bom relacionamento interpessoal no seu ambiente de trabalho. O relacionamento entre chefia e subordinados, relacionamento entre colegas. Se o relacionamento for bom, o meio ambiente do trabalho, nessa dimensão psíquica, naturalmente vai ser bom. Caso contrário, você vai ter um meio ambiente do trabalho ecologicamente desequilibrado, né? Não saudável, né? Há uma outra dimensão que eu só vou citar por alto, só para... Essa aqui não é muito comentada, mas eu considero que ela é existente, que seria uma dimensão social, ou uma dimensão de cidadania do meio ambiente do trabalho. Ela diz respeito ao fato de que no ambiente do trabalho, o trabalhador tem que ser tratado como cidadão também. Ele não se torna menos cidadão por estar no ambiente de trabalho, né? Ele continua nos seus direitos, por exemplo, no direito de defesa, né? Ele tem seu direito de defesa preservado, deve ter direito ao contraditório. Direitos que são direitos de cidadania devem ser mantidos no ambiente de trabalho. Então, essa dimensão pode ser ofendida também quando o trabalhador, por exemplo, ele trabalha numa empresa que todo dia faz revista de funcionário, revista de pertences. A gente sabe que isso existe. Quando chega para investigar, denúncia lá, nós vamos investigar, vamos atuar. Mas vocês acham certo que uma empresa tem essa prática todo dia de revistar o empregado? Qual é a relação de confiança que existe, né? A empresa não tem outras formas de lidar com isso, ela não pode se estruturar de uma outra forma para que ela não precise constranger cotidianamente o trabalhador revistando seus pertences, né? Ou outra situação que ofenderia essa dimensão social, essa dimensão de cidadania do meio ambiente do trabalho. O trabalhador que é acusado de uma falta, de uma falha, e não tem direito de defesa, né? Ele é punido, sofre uma advertência, às vezes uma suspensão, às vezes até despedido por justa causa, e não foi assegurado para ele o direito nem de se defender. Ele é menos cidadão, né? Ele não está sendo considerado um cidadão no seu ambiente de trabalho, porque é um direito constitucional, né? Previsto na Constituição. Também. E são direitos que devem ser preservados também no meio ambiente do trabalho, né?
E por que eu falo nessas 3 dimensões? Porque eu acho razoável que a gente faça hoje um paralelo entre meio ambiente do trabalho e o conceito de saúde que é consagrado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? E não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. O meio ambiente do trabalho é o espaço onde a saúde do trabalhador deve ser preservada nessas 3 dimensões. Então, por isso, falar em 3 dimensões do meio ambiente do trabalho, né? E aí, chegando a um conceito, né, de meio ambiente do trabalho, que eu acho que é um conceito que engloba tudo isso, essas 3 dimensões, e que também tem uma proximidade com o conceito geral de meio ambiente definido pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Meio ambiente de trabalho seria tudo aquilo, o conjunto dos aspectos e fatores que se relacionam com a qualidade de vida no trabalho, né? Conjunto dos aspectos e fatores que se relacionam com a qualidade de vida no trabalho. Por que eu falei de meio ambiente do trabalho? Porque eu lanço para vocês uma questão que pode parecer simples, mas ela ainda gera controvérsia, né? Toda modalidade de assédio moral no trabalho, ela é uma lesão coletiva? Toda modalidade de assédio moral no trabalho é uma lesão ao meio ambiente do trabalho? Eu gostaria de ouvir vocês, algumas opiniões a respeito, assim, para a gente poder continuar. Mas eu tenho pouca coisa mais para falar aqui, mas vamos ouvir algumas opiniões, se possível. Se toda modalidade de assédio moral no trabalho, qualquer tipo de prática que configure assédio moral no trabalho, é sempre uma lesão coletiva? É sempre uma lesão ao meio ambiente do trabalho ou não? A partir da hora que eu sofro um assédio moral dentro do meu ambiente de trabalho, o clima dentro do ambiente de trabalho começa a se tornar um clima opressor, mesmo que não tenha sido no coletivo. Todo mundo fica sabendo? Eu acredito que sim. Tem mais alguma opinião? Aqueles que falaram não, gostaria de ouvir também. Não. Agora eu fiquei indecisa. Se pensar por esse lado, se uma pessoa individual sofre o assédio, eu acho que todo o ambiente fica comprometido, porque fica um ambiente pesado, as pessoas começam a comentar sobre aquela pessoa que sofreu e está sofrendo aquele isolamento. Então, eu revi a minha postura. Eu também revi, até porque hoje fui eu, amanhã será o meu amigo, e por isso vai se tornar coletivo. Não, são boas opiniões. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria ouvir a opinião de alguém contra. Tem alguém contra, não? Porque, assim, isso gera divergência. Tem divergência na área jurídica a respeito, e isso tem reflexos muito importantes, que eu vou tratar aqui rapidamente, mas vou tratar. Sei o pessoal, mas quando você, pode chamar de você? Pode. Está falando, a gente está pensando no nosso ambiente de trabalho. Eu penso na escola que eu trabalho, que são poucas pessoas em vista de uma grande empresa, por exemplo, né? Que aí uma grande empresa, o individualismo às vezes é maior, né? Cada um correndo atrás do seu. No caso de uma escola, nós somos um grupo, nós somos uma equipe. Se um membro está machucado, com certeza isso vai contaminar. Numa grande empresa, pode ser uma seção da empresa, pode ser, sei lá, uma pessoa. Eu penso assim, eu não sei como funciona normalmente. Estou pensando numa grande corporação, como a Ambev que o senhor citou. Mas eu acredito assim, eu pensei no meu ambiente de trabalho. Boa noite. Eu acredito que não necessariamente toda ação ela seja coletiva. Até porque, muitas vezes, o assédio ele acontece
por exemplo, uma chefia que chama aquele servidor, aquela pessoa que ela não gosta, e ela constitui, vai fazendo ações a tal ponto que o servidor começa a adoecer, e ao se perguntar para os demais, vai falar, mas não é possível, não, ele não é. Esse chefe é muito bonzinho, ele é muito bom. Então, ele assedia aquela pessoa. Então, não necessariamente todas as situações sejam coletivas. Eu acho que existe também dentro da questão da individualidade. Nunca me esqueço uma pergunta de um dos poucos processos que a gente entrou de assédio moral, e que, por sinal, o sindicato perdeu, né? A pergunta que o juiz fez foi exatamente essa para as testemunhas. Ela fazia só com ela ou ela fazia isso com todo mundo? Ah, sim. Tem mais uma ali. Nesse assunto assim de chefia, né? Porque às vezes a pessoa que ela é assim humilhada, ela sofre o assédio, tem chefia, né, que valoriza muito um e esquece do outro, oprime o outro. Então ele não deixa mesmo a pessoa crescer, não tem jeito. Ele não dá condições, implica, desfaz na frente de outras pessoas. Só que aquele servidor, ele não tem voz ativa, né? Porque aquele grupo que ela enaltece, que é apoiado, só sobe. Então, quer dizer, o assédio, ele sufoca a pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa ela é obrigada a sair daquele local, quando ela consegue. E, às vezes, não consegue e termina sofrendo um dano moral mais relevante, vai ser chamada a atenção. Então, é uma coisa muito assim difícil de explicar, né? De entender. E, às vezes, ir numa delegacia, procurar a justiça, fica difícil também para o trabalhador. Então, é uma coisa assim, muito constrangedora para o trabalhador. Porque mesmo pensando igual a você, Salete, no ambiente pequeno, a escola, pode acontecer muita indiferença. Então, não é comigo, eu não me envolvo. Mesmo eu sabendo que o meu colega está sendo agredido verbalmente, conforme eu tenho uma situação, uma relação boa com a chefia, o que eu faço? Provavelmente, realmente, fez alguma coisa, porque comigo nunca aconteceu. Então, enquanto que para mim está sendo vantajoso, eu me calo. A partir do momento que é comigo, aí as coisas mudam. Então, eu vou expor assim, o que eu vejo. Até as colocações de vocês contribuíram para eu entender algumas coisas que eu não tinha pensado, sabe? Porque assim, eu sempre enxerguei o assédio moral, mesmo o interpessoal que acontecia com um único funcionário, como uma lesão coletiva. Sempre vi dessa forma, mais ou menos na linha do entendimento dela aqui, do que ela colocou. Porque agride a dimensão psíquica do meio ambiente de trabalho. Desequilibra. Por conta disso, se você não é o assediado, mas vê o assédio acontecendo, isso você já fica constrangido, você já fica preocupado, tenso, cria um ambiente tenso, você pensa que aquilo está acontecendo hoje com ela, pode acontecer amanhã com você. Só que, refletindo até para vir aqui, eu comecei a pensar que poderiam haver, e pode realmente haver situações de assédio interpessoal que não ganham essa dimensão coletiva, como a Solange comentou, por exemplo. Um assédio moral interpessoal que acontece às escondidas, né? Que acontece de uma forma assim, uma perseguição que a pessoa tem o hábito de chamar, vamos dizer, o subordinado na sala e escrachar com ele ali dentro da sala, né? As portas fechadas. Se chamar, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Quando o funcionário vai para a sala, tem 2 ou 3 da chefia lá. O funcionário vai sozinho. Então, o que acontece? A chefia, ela está protegida, porque ela fala, eu tenho testemunha. Já vi acontecer isso, não foi comigo, mas já vi. E o funcionário não. Então, a palavra de 2, 3 pessoas, mesmo estando no mesmo grupo, contra uma sozinha. E aí o funcionário às vezes perde.
Porque quem realmente está ajudando a chefia não vai dificilmente defender um servidor. Sim. Ou muitas vezes se cala também. Uma outra situação interessante de pensar é essa que a senhora comentou, de uma grande corporação. Às vezes a situação não acontece tão às escondidas, mas quando a empresa é muito grande, realmente aquilo que acontece com ninguém percebe, ninguém se importa, porque cada um está correndo atrás das suas atividades. Então, há situações em que o assédio moral interpessoal ele pode ser realmente uma lesão individual, né, não coletiva. E já o assédio moral organizacional é sempre uma lesão ao meio ambiente do trabalho. Vocês conseguem perceber isso? É diferente, né? E qual é a relevância disso? Tem uma relevância dupla. A primeira acho que é fundamental, que é a seguinte: se o assédio moral é uma lesão coletiva, uma lesão ao meio ambiente do trabalho, isso permite que se busque uma tutela coletiva. Isso permite que se busque, seja extrajudicialmente ou na justiça, uma medida de natureza coletiva. Se o assédio é só individual, o que vai restar? Vai restar para aquele trabalhador individual entrar com ação na justiça, normalmente pedindo reparação de danos morais, só. Né? O que isso muda? Nada. A experiência mostra que isso não muda nada. Raramente uma empresa se comove ou muda de ideia porque ela é condenada a pagar danos morais individuais. Ela não vai mudar suas práticas de gestão por conta disso, a não ser que seja uma condenação muito alta e aquilo realmente abale as estruturas da empresa. Caso contrário, fica por isso. Agora, com uma tutela coletiva, que no caso da área trabalhista pode ser buscada pelo sindicato, pela entidade sindical e pelo Ministério Público do Trabalho, ambos podem buscar uma tutela coletiva. O Ministério Público do Trabalho pode tentar uma tutela coletiva via termo de ajuste de conduta, sem precisar ir à justiça, mas também pode ir. O que pode ser feito? Você pode, vamos imaginar uma ação, seja ajuizada pelo sindicato, seja ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Você pode pedir na ação que a empresa mude suas práticas. Né? Que ela deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, passe a fazer aquilo outro. Então você muda a realidade da empresa. A tutela coletiva é o que pode mudar a realidade da empresa que pratica assédio moral. Né? A tutela individual, me entendam bem, ela é importante, ela é necessária até para o trabalhador que foi lesado individualmente se sentir reparado, minimamente reparado, mas ela é totalmente insuficiente. O que tem um efeito prático é a tutela coletiva. É a ação coletiva, se a gente tiver aqui para a justiça, ou é o termo de ajuste de conduta no Ministério Público do Trabalho. É isso que pode mudar a realidade, que pode mudar a situação. Né? E isso só vai ser possível se aquele assédio moral for uma lesão coletiva, for considerado uma lesão ao meio ambiente do trabalho. Né? Você não pode entrar com uma ação, só para deixar muito claro, né? Até redundante, você não pode entrar com uma ação só em nome de um trabalhador que está sofrendo um assédio moral individualmente, pedindo a correção do meio ambiente de trabalho. Você não tem legitimidade para agir com a categoria do direito. Né? Você só vai poder pedir a reparação dos danos morais dele. Então é isso que faz a diferença. Então esse é o primeiro ponto importante. Se for lesão ao meio ambiente de trabalho, existe essa possibilidade de buscar tutela coletiva. O outro ponto é o seguinte, já falando aqui do assédio moral na administração pública. Em relação ao assédio moral da administração pública, vale tudo isso que eu disse antes, vale da mesma forma. Tem algumas coisas a mais, né? Mas tudo que eu disse continua valendo para o assédio moral praticado na administração pública. Mas a gente tem umas complicações maiores por conta da questão política muito forte e outras situações que são exclusividade ou mais características da administração pública. Mas há um outro problema que é o seguinte, aí falando do Ministério Público do Trabalho, falando da minha instituição, vocês devem saber que o Ministério Público do Trabalho, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode atuar nas questões relacionadas aos direitos, aos interesses trabalhistas dos servidores estatutários.
Nós não temos atuação em relação a isso por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com exceção das situações que digam respeito ao meio ambiente do trabalho. Isso já é uma jurisprudência pacificada. Nós não temos que nos meter, sendo direto, nós não temos que nos meter com as questões dos estatutários, isso é problema do Ministério Público Estadual, só que quando diz respeito ao meio ambiente do trabalho, nós temos atribuição para agir. E a Justiça do Trabalho tem competência para julgar. Então, se o assédio moral ele é de natureza interpessoal, sem reflexos coletivos, nós não agimos. Agora, se o assédio moral for uma lesão ao meio ambiente do trabalho, isso pode ser atribuição nossa. E aí nós vamos poder agir, investigar e entrar com medidas, tomar medidas a respeito. Inclusive existe uma orientação, a número 8 da nossa Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, CONAP, que diz o seguinte, ela é bem recente essa orientação. Meio ambiente do trabalho, assédio moral, administração pública direta e indireta. Cabe ao Ministério Público do Trabalho investigar e processar questões que tratem da prática de assédio moral organizacional na administração pública direta e indireta, independentemente do regime jurídico de trabalho, uma vez que a ofensa se relaciona ao meio ambiente do trabalho. Isso que a gente falou aqui, né? Só que o que chama a atenção aqui é o seguinte, nessa orientação, dá a entender que só o assédio moral organizacional é lesão ao meio ambiente do trabalho, né? Então, as situações que digam respeito ao assédio moral organizacional vão ser consideradas necessariamente lesão ao meio ambiente de trabalho e vão atrair a atribuição do Ministério Público do Trabalho. Outras situações que são assédio moral interpessoal, que tem a dimensão coletiva, vai depender do entendimento do procurador, né? Assim, alguns procuradores podem achar que é o caso de atuar, porque é lesão ao meio ambiente do trabalho também, e outros podem entender que não é o caso. Então, há uma controvérsia, uma divergência a respeito. Se for assédio moral organizacional, eu creio que está pacificado, né? Estou trazendo isso de informação para vocês saberem que, né, como é que está a discussão, como é que está a questão internamente. O que era a minha fala, eu encerrei, né, aquilo que eu tinha preparado. Eu vou comentar rapidamente aqui algumas questões Pois não. Tá. Não, é que você falou do ambiente de trabalho, né? Eu queria saber o seguinte, na educação infantil foi tirada todas as mesas e carteiras das professoras. As professoras têm que trabalhar em pé e quando tem alguma coisa para fazer, tem uma mesinha que cabe 6 crianças na sala. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, inclusive o livro de chamada, é para ser feito nessa mesinha. Eu queria saber se isso cabe como assédio moral. Eu estou pensando aqui o seguinte, naquele conceito que a gente trouxe, que nós trouxemos, um processo sistemático, né, de hostilidade ou intimidação, foi um ato único, né, a retirada da mesa, mas que tem efeitos continuados. Eu vou dizer assim de supetão, às vezes a gente tem que pensar um pouco melhor, mas não me parece assédio moral. Pode ser, de repente, uma conduta lesiva ao meio ambiente do trabalho, assim, pelo fato de vocês terem que ficar o dia inteiro em pé, pelo fato de vocês, né, existe norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que fala que sempre que o trabalho puder ser exercido com momentos em que o trabalhador possa se sentar, tem que ser assegurada a cadeira para ele poder se sentar, né? Então, assim, eu acho que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, né, mas não assédio moral, me parece, a princípio. Até porque não foi um único CMEI, foi uma orientação da Secretaria de Educação para todos os CMEIs, essa retirada do mobiliário de dentro das salas, né? Essa regulamentação, que a gente sabe, não existe, porque a minha mãe fez parte do Conselho de Educação, e o Conselho de Educação regulamenta sobre a educação infantil e sobre o ensino fundamental, não existe. Essa regulamentação parte de uma única pessoa,
que está regulamentando coisas, até como o cardápio da escola, que se não for seguido, as cozinheiras vão assinar advertência. Então, por exemplo, hoje eu ouvi, tem salada, mas eu não posso fazer porque não está no cardápio. É uma única pessoa. Eu até aproveito o gancho aqui para... Eu citei por alto, mas acho que vale a pena um comentário um pouco mais detalhado sobre essa questão política, né, na administração pública e o assédio moral. Porque a questão política, como é muito mais presente, ela pode dar espaço a perseguições de natureza política, né? O servidor que é da outra ala política, né, do candidato que perdeu, isso a gente sabe que acontece. E a questão política, ela dá, às vezes, uma pretensa autoridade ao gestor, né, que faz com que ele abuse além do que o gestor da iniciativa privada faz, né? Sim. Eu acho que o que eu estou sentindo, assim, a pessoal, a maioria não me conhece, eu estive por 8 anos, 9 no sindicato, e hoje estou na gestão, né? Hoje eu sou gestora. Então, assim, o que eu sinto, tanto numa posição, quando eu estava no sindicato, como hoje como gestora, essas situações, elas, eu não sinto como assédio moral. O que eu sinto é falta de diálogo, né? Possivelmente, se existe por trás de uma decisão, por exemplo, da importância do cardápio para uma criança, por que não fazer todo um debate do porquê que tem que ser servido isso de uma forma balanceada hoje, amanhã outra coisa, e a organização de ter ou não ter aquele alimento de acordo com o cardápio. Então, assim, a gente sabe que entrega-se tal verdura naquele dia. Verdura não adianta, ela vai estragar. Então, o cardápio ele tem que ser pensado de acordo com a data de entrega prevista para aquela alimentação. E tem que ser balanceada. Só que não adianta você baixar uma regra se você não faz toda essa... Porque quando você conversa com o trabalhador sobre isso, a adesão, o entendimento é muito maior e a política fica instituída e, né, ganha-se todo mundo. Idem, a mesa. Nós tivemos uma dificuldade, não sei como é que está lá em Marinha hoje, mas eu me lembro de uma vez, de uma determinada sala, de uma professora que foi reclamar, isso ainda no sindicato, e quando a gente sentou para conversar qual era a ideia é, quando você lida na educação infantil e você se põe num patamar acima da criança, você passa uma mensagem de poder. Então, você tirando essa ideia do poder, você se relaciona mais próximo com a criança. Aí eu fiquei pensando na questão mesmo, quando ele colocou agora, o Fábio colocou, que é a questão também física de você ficar 8 horas ali com a criança de pé, né? Porque, por exemplo, um atendimento psicológico, não existe uma mesa maior comparado com uma mesa menor. Tanto que quando eu saí do sindicato, eu como psicóloga, eu disse, se eu tiver que voltar, eu vou me aposentar, porque hoje eu não dou conta de ficar 40 minutos sentada numa cadeira na altura de uma criança, né? Imagine os professores. Então, é uma outra situação que, de repente, existe por detrás uma política pública de pedagógica e tudo, e que não se fez o debate, que não se conversou, que não pensou num meio termo, né? E aí os trabalhadores vão reagir mesmo, e aí a partir do momento que existe uma barreira no meio, fica, eu tenho poder, vocês vão me obedecer, o de cá fala assim, eu não vou obedecer, eu vou espernear. Então, o que eu sinto, Fábio, e cada vez mais, hoje estando lá, na saúde ocupacional, onde passam por lá só as pessoas adoecidas, né? Então, cada vez mais o que eu percebo
falta de diálogo. Eu já tinha uma ideia disso, eu já dizia muito isso no sindicato, e hoje eu não tenho dúvida mais de que a forma de abordar e de trabalhar, tanto da chefia, do gestor, com os trabalhadores e dos trabalhadores, é a falta de diálogo, é aquela coisa, nós estamos vivendo uma cultura do poder. Acho que o Nilson falou muito bem isso no começo. Parece que o poder e aí é um poder não pelo diálogo, não pela conversa, não mas é um poder por mandar, eu mando, você vai obedecer, pelo medo, né? E não pela... Talvez, só para piorar, mas porque aí me veio essa questão, na fala dela, o âmbito social do cidadão, do trabalhador como cidadão. Quando vem nessa forma de ordem, que você não pode dar o feedback para quem está chefiando, né? Além de ser autoritário, tira essa condição de cidadão, do trabalhador cidadão, dele poder falar, opa, mas... isso não vai dar certo. E tem realmente, nessa gestão, eu tenho que dizer, isso está... outro dia, uma funcionária da farmácia reclamou comigo, porque eles mudaram o horário de atendimento da farmácia, mas não comunicaram os funcionários que o horário ia mudar. Quando eles chegaram, o horário tinha mudado, eles falaram, esse povo aqui está gritando com a gente desde tal hora, né? A população brava com eles, porque... né? Nem todo mundo chega no prefeito, então pega quem está mais perto, e é geralmente o funcionário. E é uma postura que falta diálogo, como a Solange falou, autoritária, por outro lado, porque a chefe da farmácia deveria ter dito, pelo menos com um dia de antecedência, vai mudar, né, o atendimento, vocês se preparem, vai ser assim, vamos comunicar à população. Então é um tipo de... Sabe, deixa eu só para não perder o fio da meada, vou fazer 2 comentários. Só para aproveitar, senão vou acabar me esquecendo. Um é o seguinte, o que me parece que acontece na administração pública, um pouco a mais do que acontece na iniciativa privada, que eu já vi algumas situações, por exemplo, transferência de servidor, muda o servidor para cá, depois muda para lá, isso é uma coisa relativamente comum, né? Esse tipo de coisa... me parece que acontece também um pouco mais e com um pouco mais de tranquilidade da parte dos gestores, porque na iniciativa privada a legislação é um pouco mais detalhada, é um pouco mais minuciosa, dizendo o que pode e o que não pode. O estatuto dos servidores normalmente não entra em muitos detalhes, deixa um grande espaço para a gestão, né? Então esse é um ponto importante de se pensar. Eu também não tinha pensado isso, mas de repente assim, algumas coisas que são problemáticas e reincidentes, talvez serem legisladas, serem objeto de legislação. Isso é outra coisa é o seguinte, questão do abuso de autoridade. Existe essa figura jurídica, né? O abuso de autoridade. Existe lei tratando de abuso de autoridade, que é uma coisa muito comum na administração. Isso que a Solange falou, que vocês comentaram também. Assim, o abuso de autoridade, que fique claro, ele não se confunde com assédio moral. O abuso de autoridade pode gerar o assédio moral, pode dar espaço para o assédio moral, mas é uma figura específica, o abuso de autoridade. E é algo, assim, infelizmente, bastante comum também, né, na administração pública. Inclusive no relacionamento com os servidores, né, não só com o cidadão em geral, mas com os servidores. E é bom que vocês se capacitem nesse sentido de compreenderem bem o conceito de assédio moral, para que vocês possam manejar esse conceito de forma adequada. Porque quando a gente começa a banalizar também tudo é assédio moral, as pessoas desprezam, elas vão se capacitando também, vamos dizer assim, a parte adversária, né? Vai se capacitando também, ela vai desqualificar o teu discurso. Isso não é assédio moral. Aí já acabou a força da tua argumentação. Manejar corretamente o conceito de assédio moral para que ele, quando vocês usem corretamente e ele tenha força, né?
Então, Fábio, quando você falou a respeito do assédio organizacional, de organização, me veio a questão da gestão que nós estamos passando na educação. Inclusive, uma das pastas que mais temos recebido denúncias, infelizmente, é da área da educação. E o que ocorreu? Do ano passado para cá, houve uma mudança na legislação da forma de transferência dos funcionários, dos professores, educadores infantil. O que a entidade tem recebido? Funcionários que já estavam lotados em determinados locais, que já conhecia a comunidade, que já tinha apego, fazia o seu trabalho com prazer naquele local. De repente, por uma normativa dessa nova regra, que mudou do ano passado para cá, as pessoas que estavam ali tiveram que sair, foram praticamente tiradas do seu ambiente de trabalho e estão fazendo o seu exercício, o seu trabalho em outro local, mas ali não estão se sentindo realizadas. Elas estão tendo problemas de saúde, choram constantemente, não se veem apegadas àquele ambiente de trabalho. Por quê? Por causa de uma legislação, uma normativa recente, coisa que não acontecia no município, mas aí veio uma pessoa e colocou uma nova regra, aonde mexeu com toda a educação em si e mexeu com todos os trabalhadores. E, devido a essa mudança, é onde a gente tem recebido também constantes denúncias da questão do comprometimento dessa pessoa no exercício do seu trabalho. Elas estão apáticas, elas não sentem prazer de estar indo no seu local de trabalho. Inclusive, uma frase ficou muito assim clara na minha cabeça. Eu só tenho de alegria as crianças no meu ambiente de trabalho, porque, fora isso, todo o meu dia a dia ali, para mim, não está me satisfazendo. Então, assim, a gente está sentindo isso, inclusive, foi devido a tantas denúncias que a entidade recebeu, devido a essas pessoas estarem assim, nesse comprometimento emocional, que nós precisávamos abastecê-las de informações. Então, quando você veio e pontuou isso, na questão da legislação, podendo estar ali enfocando mudanças, para que isso não ocorra. Muda o gestor, muda-se a prática. Então, nós não temos segurança. Entendeu? Nós não temos segurança na legislação, porque o estatuto, como você diz, ele é muito vago, ele não coloca ali especificidades da educação por si. Então, nós não temos segurança nenhuma, ficamos à mercê de quem entra no governo, e isso acaba consideravelmente com o nosso trabalho. A gente acaba saindo um pouco da questão do assédio moral, mas pensem sobre isso, porque às vezes a via legislativa é uma opção de luta também, né? Nesse caso, se vocês apresentam um projeto de lei bem estruturado, regulamentando certas coisas e fazem uma certa mobilização, fica difícil até para os vereadores se negarem a aprovar aquilo, se é razoável, se é ponderado, e aí vocês conseguem ter essa segurança da qual vocês se ressentem hoje, né? E que vai passar de uma gestão para outra. Porque realmente vocês ficam, né, se não tem essa segurança na legislação, vocês ficam à mercê do gestor, do administrador, né? Organizar e combater. Sim. Ele abre lacunas para várias interpretações. Então, você lê aquilo lá e você fala assim, mas espera um pouquinho, é só isso? Isso aqui é
está se referindo a esse espaço aqui, ao município, à Secretaria de Educação. Então, incomoda. Atestado médico. Então, uma lei, um direito pode derrubar outro direito? Um professor não tem direito a um atestado médico, um servidor não tem direito a um atestado. Então, ele só pode faltar, se ele faltar com atestado médico, no outro dia, ele perde o direito da horatividade dele. Isso tem me incomodado. Como é? A horatividade também é um direito dele. O atestado, ele foi consultar, não importa, ele foi ao médico. Então, quer dizer, parece que um direito derruba outro direito. Não sei nem se cabe este comentário, porque se esse professor ele quiser processar o gestor, ele pode, não pode? No caso, se não sei se eu estou falando bobagem, mas é uma coisa que tem me incomodado bastante. Entendo. Assim, a gente vai, conforme a gente vai se capacitando, né, em termos de análise da legislação, em termos de análise da situação das relações de trabalho, nós vamos percebendo essas situações, né, falhas da legislação, às vezes absurdos, inclusive, né? Só para dar um exemplo de uma situação semelhante a essa que você relatou. Eu pessoalmente entrei com 2 ações recentemente, por conta de previsões em convenções coletivas de trabalho, da questão do trabalhador. Assegurava o direito do trabalhador de apresentar atestado, sem problema nenhum, mas se ele apresentasse o atestado no mês, ele perdia a cesta básica, por exemplo, né? Mas percebam o seguinte, pelo menos do meu ponto de vista, percebam o seguinte, se você quer estimular o trabalhador a não faltar, né, mas faz isso preterindo o direito dele de se afastar quando ele está doente e tem direito a se afastar, você está violando um direito previsto na Constituição, que é o direito à saúde, entre outros. Então, assim, as manobras muitas vezes são ardilosas, é preciso estar atento e saber reagir, porque esse tipo de coisa acontece. Só que o que é pior, uma das ações, a outra não foi julgada, mas uma das ações que eu ajuizei, em primeiro grau, o juiz entendeu que estava tudo bem. Tudo bem, o direito de negociação coletiva, né? O Sindicato dos Trabalhadores aceitou dessa forma, está tudo certo, né? Tipo, não levou em conta esses argumentos todos da saúde, porque assim, é óbvio que se a cesta é alta, se o benefício é bom, o trabalhador não vai tirar o atestado, ele vai trabalhar doente. Ele vai se esforçar para trabalhar doente, para não perder o benefício. E aí ele piora a saúde dele, indo trabalhar doente. Então, as coisas assim que... né? Mas só para eu terminar a fala do assédio moral, até porque eu vou ter que me ausentar, não vou poder assistir a fala da Solange. E eu só queria comentar mais 2 pontos, na verdade. Uma questão da prova, né, que era um ponto que a Gisele iria comentar. A prova do assédio moral é uma prova muito delicada, né? Ela é uma prova, normalmente é uma prova testemunhal que você consegue para comprovar o assédio moral. Dificilmente algum gestor, alguma empresa vai dar a bandeira de, através de documento, deixar comprovado que pratica o assédio moral. A não ser, por exemplo, uma política de metas estruturada, assim, documentalmente, que fique evidente que aquilo caracteriza assédio moral. Normalmente é prova testemunhal. E a prova testemunhal, vocês sabem que é muito delicada, né? O que eu fiz uma vez, assim, que eu achei muito interessante para efeito de prova, embora formalmente não valha muita coisa, foi o seguinte: teve uma época que eu, com perdão da expressão, estava de saco cheio de ficar ouvindo testemunha individualmente, e um diz uma coisa, outro diz outra, acontecia, não acontecia, e não sei o quê, e aquela prova fraca. Uma vez eu falei, vamos experimentar uma coisa diferente? Aí eu era da categoria dos trabalhadores do transporte coletivo de Maringá. Eu fiz contato com o sindicato, nós convocamos uma assembleia, lá no Ministério Público do Trabalho, para ouvir os trabalhadores a respeito de 3 questões que estavam sendo investigadas. O que foi muito interessante foi o seguinte: nesses 3 casos, em relação a esses 3 pontos,
prevaleceu a verdade. Assim, o coletivo não deixou que a mentira prevalecesse. Para mim ficou claro que foi isso. Porque assim, quando um insinuava, porque um ponto foi assim, não, era pacífico, não, isso está acontecendo mesmo. Outro ponto, acho que 2 pontos era pacífico. Um terceiro ponto, assim, um tentou dizer, não, acho que acontece, não, isso não acontece assim, não sei o quê. Matou o terceiro ponto. Não acontecia. O coletivo... Por que eu estou comentando isso? Porque, assim, a prova é delicada, mas se você, às vezes, consegue se valer do grupo, de alguma forma, ouvir o grupo, promover o encontro do grupo, você consegue viabilizar uma prova. Né? Porque, individualmente, um tem medo, outro é mentiroso mesmo, né? E pode acontecer isso, a tua prova fica muito fragilizada, né? Mas a prova testemunhal é o caminho, né? E a outra questão é aquilo que eu falei, o assédio moral, o forte é a tutela coletiva, lógico, a mobilização social, a mobilização dos trabalhadores, mas pensando na área jurídica, o forte é a tutela coletiva, é isso que vai fazer a diferença. Os danos morais individuais eu já comentei, mas você tem um outro mecanismo interessante, no caso da lesão coletiva, que é o pedido de danos morais coletivos, que tentaram agora na reforma trabalhista acabar com isso, né? Dos danos morais coletivos na esfera trabalhista. Mas você pode pedir indenização, reparação de danos morais coletivos, quando aquela prática, aquela conduta, no caso do assédio moral, lesa a coletividade dos trabalhadores. Lesa o íntimo, lesa os direitos de personalidade da coletividade dos trabalhadores. Aí você pode pedir uma indenização também nessa situação. Não é em benefício dos trabalhadores propriamente, mas é em benefício desse ente coletivo, e essa reparação vai poder reverter, às vezes, para um fundo, né? É um outro mecanismo de força, né, para a tutela, no caso do assédio moral coletivo. Né? É isso, são as contribuições que eu trago, né? E muito obrigado aí pela oportunidade, foi proveitoso para mim também. Né? Para mim também, eu estou dizendo, espero que tenha sido para vocês. Né? Te agradeço, obrigado. Então, agora, obrigada, doutor Fábio, de ter se disponibilizado, estar aqui conosco, né? Então, assim, por adiantado da hora, gente, a gente vai correr um pouquinho. Então, eu gostaria que a Solange viesse aqui, né, Solange? Falar um pouco sobre a questão da saúde, como que a gente pode nos proteger para não ficarmos doentes. Tchau, doutor Fábio. Eu vinha, né, vindo para cá depois do convite, fui ler um pouquinho e, na verdade, quando as meninas fizeram o convite, elas falaram muito da prática, né, do que eu estou exercendo hoje, que hoje eu estou diretora da saúde ocupacional do município de Maringá. E é onde o pessoal fazem as perícias, onde o pessoal homologa os seus atestados. Então, eu entendi um pouco como trazer um pouquinho dessa experiência e de como as pessoas, os trabalhadores em Maringá hoje, de uma certa forma, aonde elas estão adoecendo mais e do que, né? E aí, pensando um pouquinho essa questão da assédio moral, para mim, no serviço público, é muito difícil mesmo. Tanto quando a gente estava no sindicato, como agora. Quando foi relatar para vocês o fato, assim, quando aprovou a lei do assédio moral, várias pessoas que hoje estão em cargos de chefias, trabalhadores, não CCs, trabalhadores, vieram dizer assim, mas o que eu vou fazer agora? Eu falei, bom, eu não vou mudar em nada. A minha conduta enquanto diretora vai ser a mesma, né? Quando eu tiver que cobrar do trabalhador, eu vou cobrar. Se eu estiver agindo dentro daquilo que a lei está prevendo e daquilo que o trabalhador tem que fazer, eu vou cobrar. Porque dizer para o trabalhador que ele tem que fazer aquela função, isso para mim nunca vai ser assédio moral. Agora, eu não posso gritar para ele, em público, que ele não está fazendo a função dele. Isso já poderia começar
a caracterizar um assédio moral. Então, assim, para as várias, né? Foram todos que me perguntaram, disse, gente, eu vou agir naturalmente. Para mim, a aprovação dessa lei não mudou em nada, né? Uma segunda coisa que me chamou muita atenção ao assumir a direção é assim, e que eu tenho refletido muito sobre isso, porque a grande maioria das chefias hoje em Maringá são servidores, concursados tanto quanto eu, que hoje estou gestora, amanhã eu estou só trabalhadora. E o que eu tenho percebido lá, né? Um número muito grande de pessoas que eram direção, que eram chefias, hoje apresentando atestados de CIDF são os CIDs psiquiátricos, alegando que estão sendo assediadas. Então, uma inversão, aquilo que o Fábio colocou aqui, né? De que hoje eu era a minha política partidária era essa, agora o gestor é outro, e aí eu me sinto perseguida. E muitas que eram, e aí para mim fica muito difícil, né? Mas tenho lidado com uma neutralidade muito grande e tenho procurado não deixar aquela informação do passado interferir no atendimento que aquela pessoa que hoje está se sentindo adoecida ou está adoecida, né, na condição então de trabalhadora e não mais de chefia, sendo cobrada e cobrando a sua chefia, que era então trabalhador dela também. Então, eu penso assim, nós, enquanto trabalhadores, e essa é uma diferença, talvez, do serviço, porque o patrão, na empresa privada, dificilmente ele vai ser empregado dele mesmo, né? E nós não. Nós, em alguns momentos, nós estamos gestoras e gestores, em outros momentos, nós estamos só trabalhadores, né? E a gente se esquece disso. E isso tem me chamado muita atenção, mas muita atenção mesmo, porque são trabalhadores. Gente, eu recebi, olha só, nós estamos mudando de endereço. A Casa da Saúde Ocupacional está mudando uma quadra para cima. E eu recebi, assim, vários elogios, porque mandei uma CI informando que nós estaríamos atendendo e como é que iria funcionar durante essa semana. E as pessoas achando assim, como você está cuidando do trabalhador? Para mim, isso não é nada mais do que obrigação. E as pessoas acharem que isso é valorizar o trabalhador. Então, olha o tamanho daquilo que as pessoas acham, né, que a gente tem que tratar o trabalhador. Trata de qualquer jeito. E aí, várias vezes, né, o prefeito já disse em reuniões de diretores que, assim, eu não aceito dizer que servidor está sendo perseguido. Eu não aceito o servidor vir reclamar que está sendo perseguido, porque eu vou cobrar isso da chefia. Aí, vocês acham que Maringá não tem? Por mais que o Ulisses aprovou a lei do assédio moral, por mais que as diretoras de escola são eleitas, que a grande maioria das chefias hoje são servidores, que não está acontecendo isso? Né? Tem lugares, para mim, que é nítido. Chega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabalhadores homologando atestado, todos, né, vêm com a história da forma com que está sendo tratado pela chefia. Então, o que eu tenho feito? Levado e pontuado isso para aquele secretário, para aquela... e muitas vezes até mesmo para o prefeito. Essa semana, eu estou lá num grupo, né? Hoje em dia, o prefeito fala muito isso, não tem que ter medo, né? Porque hoje em dia é isso. Tudo é filmado, tudo é gravado e tudo está indo nas redes sociais. Então, aquilo que eu faço, eu tenho que ser muito capaz de responder. Porque as pessoas estão fazendo isso. Hoje, a comunicação que mais se tem são os meios de comunicação, são os zaps, né? São os Face, que as pessoas publicam tudo, né? Então, os nossos gestos hoje estão sendo acompanhados rotineiramente. Nós que estamos na gestão sabemos que isso também está acontecendo. O trabalhador também sabe, né? Quantos trabalhadores eles brigam, porque também ser peritas não é fácil, né? As peritas estão lá, porque muitas vezes a perita ela diminui o número de atestados,
na leitura dela, aquele atestado, aquela doença não precisaria ficar afastado tanto tempo. Eu aprendi lá no sindicato que elas podem fazer isso, porque antes eu achava que não. Né? Como que uma médica perita, que não é psiquiatra, pode diminuir o número dos dias de atestado de um psiquiatra? Pode. Perito, ele tem que entender tudo, todas as especialidades, e poder interferir nisso, sim. E eu aprendi isso ainda quando eu estava no sindicato. Graças a Deus eu tinha dito isso para várias pessoas, que eu tinha aprendido isso. Né? Porque senão iam dizer que eu estava falando isso hoje porque eu sou gestora. Né? Então, algumas coisas eu fui aprendendo nesse sentido. Eu trouxe assim, então, pensando do que o pessoal de Maringá, né, os trabalhadores de Maringá mais têm adoecido, o que a gente percebe de verdade? Eu peguei as 3 principais secretarias. Maringá hoje tem mais de 12 mil trabalhadores, e no ano de 2017, o número de dias de atestado. Número de trabalhadores que passaram na saúde ocupacional no ano de 2017. Tinha, em 2017, 11.970 trabalhadores, passaram pela saúde ocupacional, que fosse para homologar um dia de atestado, 8.230 trabalhadores. Né? Então, assim, quando eu apresentei isso para o secretário, eles falaram, não, espera aí, tem que cuidar dos trabalhadores. Oi? Alguns repetitivos e outros, assim, porque o que a gente... Isso, no linear foram esse número de trabalhadores. Aí não é, mesmo que o trabalhador apresentou 30 dias, 60 dias, uma cirurgia de coluna, ele fica 90 dias de atestado, ele contou uma vez só. Tá? Então, foram 8 mil e poucos trabalhadores. Aí, quando você joga isso para dias de trabalho, né, foram 109 mil dias. E aí, sim, tem trabalhador que é um dia, tem trabalhadores que é mais dias. Então, para vocês terem uma ideia do número de dias de atestado. E aí, todo mundo dizia que isso era muito. Né? Mas, gente, tem alguma coisa errada. Se você jogar na proporcionalidade, no número absoluto, isso é muito. Mas, na proporcionalidade, isso não é. Porque se você multiplicar... E interessante, porque a imprensa, a sociedade cobra de nós. Né? A matéria que foi feita é assim, tem alguma coisa errada aí, né? Tipo assim, os trabalhadores estão apresentando atestado que não é bem atestado, né? Agora, tem uma situação também que eu estou tendo que lidar com muita frequência, né? Dos trabalhadores denunciando trabalhadores que apresentam atestados. Então, por exemplo, o trabalhador apresenta um atestado de 15 dias psiquiátrico, que a gente chama, S de F, né? E aí ele viaja e ele tira uma foto na praia dançando, com um copo de cerveja na mão. Qual o problema? O CDF ele tem que se cuidar. Aí sim, 4, 5 trabalhadores dizendo assim, mas ela não estava doente. A gente via com ela aqui. Você já... Oi? Não tem para onde denunciar, porque, veja bem, como é que você vai questionar isso? O que me choca, o que me preocupa, é que os trabalhadores estão questionando os seus colegas. Isso chama atenção, né? Trabalhadores... Oi? Mas excelente debate. Trabalhador que denunciou o outro disse assim, eu sei onde eu vou o dia que eu não quero ir trabalhar. Eu vou lá na minha... comparsa que me dá atestado. Olha, a própria pessoa usando o que eu fiz enquanto saúde ocupacional. Eu falei, filha, teu atestado está certinho, não tem o que questionar do teu atestado. Mas eu fui conversar, eu falei, olha, então, você fez realmente essa fala? Isso é real? Se está acontecendo, olha o cuidado que tem que ter, porque não tem o que você questionar nesse sentido, o atestado da pessoa. Né? Então, assim, olha, em número de dias, tá? Total de dias de atestado em 2017. Foram 194 mil dias, 834. Tá? Dias. Mas aí, se você calcular que são 365 dias por trabalhadores, vezes 12 mil, isso dá quanto? Então, 100 e poucos mil dias não é uma percentagem grande. E quando... Aí eu falei, agora eu fui lá no menino da CTI e falei, eu quero um relatório, porque eu não consigo pegar manualmente, né,
eu não sei quantos atestados, e conferir quantos era isso, quantos era aquilo. Eu quero um relatório, eu quero que o sistema me dê um relatório onde apresente quais os motivos dos atestados. E aí, eu não trouxe daí de todos, tá? Mas eu trouxe das secretarias maiores, que é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a CEMUSP, né, que é a Secretaria de Obras. Aí o que ela aparece? De licença maternidade, na SEDUC, que é a secretaria, porque daí o pessoal questiona muito, então que tem mais número de atestado, óbvio, metade dos 12.000 é da SEDUC. É natural que o número absoluto vai ser maior, então eu tenho que jogar isso num percentual. Eu não posso simplesmente dizer essa é a secretaria que apresenta mais atestado. Mas tudo bem, mesmo pegando os números absolutos, quando eu jogo de licença maternidade, que aí a gente vai falar, quem vai negar o que é licença maternidade, né? Do total, tá, de dias que eles tiveram, na SEDUC foi 113 mil dias e 60. Do total, só de licença maternidade foi 29 mil dias e 95. Então, veja, quase que 20, quase que 30% desse total de dias era licença maternidade. Quem vai questionar a licença maternidade? Né? Não dá. E aí, aí você pega na secretaria da CEMUSP, então, que tem um número menor de trabalhadores, e vê lá quantas licenças maternidade tiveram, quantos dias? 360, ou seja, uma única. Óbvio, lá só tem homem. Não é? A maioria, maciça maioria é homem. Foram uma única licença, porque são exatamente, né? Desculpa, são 6 meses, 365 dias, dá quanto? Dá um ano, dá duas pessoas, tá? E aí, acho que talvez para a questão do assédio moral, que as pessoas que referem, elas trazem para a saúde ocupacional, a gente não tem como caracterizar, mas a gente tem buscado cuidar, inclusive de ir conversar com as chefias, né, são os CIDs psiquiátricos, daí as pessoas que chegam, então, que a gente chama de CIDF, tá? Então, desse total, na SEDUC, por exemplo, e aí eu vou uma outra coisa que eu falei numa reunião com o secretariado em geral, nós tivemos, do total, então, de 113 mil dias, 10.988 dias foram de CIDF, CID psiquiátrico. A segunda secretaria que mais teve CIDF deu 3.125, que é a saúde. Então a educação está adoecendo as pessoas emocionalmente? Não necessariamente. Porque qual é o instrumento de trabalho da SEDUC, de quem trabalha na educação? Qual é o maior instrumento de trabalho de quem trabalha na educação? A mente. Né? Somos nós mesmos. Então, assim, isso, para mim, é extremamente natural. Então, isso para a secretária, para o pessoal da educação, trouxe um certo alívio. No entanto, mesmo assim, a gente já fez um primeiro seminário para falar um pouco disso, do adoecimento, e a ideia é trabalhar isso. O que a gente tem feito lá para cuidar um pouquinho dos trabalhadores? Eu fui para a saúde ocupacional, quando eu saí do sindicato. Eu ainda fui como psicóloga, né, e isso foi em março, abril, e assumi só em janeiro a direção. Até então, eu era psicóloga na saúde ocupacional. Eu fui, já na gestão passada, convidada para fazer parte do projeto que a gente escreveu, uma outra psicóloga que veio da SEDUC, que está lá também, e na época tinha um terapeuta ocupacional, um projeto que a gente denominou Um Outro Olhar, junto com a então diretora Lilian, que era diretora lá, e a gente escreveu esse projeto, que é buscar e trazer e tentar cuidar das pessoas que estão adoecidas há muito mais tempo, né? Para vocês terem uma ideia, eu fui visitar uma servidora que já estava respondendo um processo de abandono de emprego. Para mim, aquilo nada mais era do que uma tentativa de suicídio. Eu cheguei na casa dela, fazia mais de 2 meses que ela não aparecia no serviço, e chegou a informação no RH de que ela estava doente. Bom, então vamos lá. E uma outra colega que procurou a gente para falar que tinha que cuidar daquela servidora.
e eu fui fazer visita. Ela realmente estava trancada dentro de casa, totalmente trancada, um monte de coisas quebradas, porque ela tinha sido vítima de violência doméstica, e ela não queria sair mais de dentro de casa. Para mim, nada mais é do que uma tentativa de suicídio disfarçada, né? Nós fizemos todo um trabalho, toda uma intervenção. Hoje, essa trabalhadora voltou ao trabalho, né? Ela não, a gente conseguiu provar que ela estava doente, que não era abandono de emprego, mas não só isso. A gente conseguiu reinseri-la no trabalho e hoje ela está trabalhando. Tá? Então, acho que assim, acho que pela hora, tudo, né? Eu trouxe um pouquinho da experiência. No entanto, eu penso que nesse tema nós temos muito para construir ainda. Tá? Uma coisa que eu já ouvi muito falar para o pessoal que participa dos movimentos é assim, não basta trocar gestor, tá, gente? A gente tem que participar, se mobilizar e estar organizado. Não importa que partido é o prefeito, que partido é o presidente, que partido é o governador. Se nós, trabalhadores, não estivermos organizados, nós vamos sempre perder. Você quer dar uma palavrinha? Gente, a gente tem uns livretos para estar distribuindo para vocês sobre a questão do assédio. Vocês já estão pegando? Ai, que bom. Só para dar boa noite mesmo e justificar, né, a ausência do deputado. Né, o deputado Tadeu Venere é um dos precursores na questão da lei do assédio moral. Né? Por onde ele passa, ele provoca o executivo e provoca o debate com relação ao assédio moral. E nós temos aí o projeto de lei 517, 2017, lá na Assembleia, mas isso é uma prerrogativa do Executivo, né? Mas ele provoca realmente para a gente debater sobre esse tema, que é um tema muito contemporâneo, né? Que a gente precisa discutir para que os nossos gestores não façam conosco, né, uma escravidão. Mas eu queria só dar um exemplo, porque em 1991 eu fui assediada, né? Eu sofri assédio dentro da prefeitura. Na gestão do Ricardo Barros, do então prefeito Ricardo Barros, nós fomos demitidas, aproximadamente umas 800 professoras. E eu fui assinar minha demissão com o meu atestado de gravidez, eu estava grávida, né? E aí me colocaram numa sala e me questionaram, me pressionaram na questão da gravidez, dizendo assim, quanto tempo faz que você engravidou? E eu, recentemente contratada na prefeitura, né, aí elas ficavam assim, mais uma, olha aqui, gente, para todo mundo ouvir, né? Elas foram demitidas, agora resolveram engravidar. Então, assim, resumindo a ópera, eu estava grávida de gêmeos, eu tive que ir para dentro da Secretaria da Educação. Eu sofri horrores, me colocaram numa mesa, bem no centro da Secretaria da Educação, e eu não esqueço o nome daquele ser humano que fez isso comigo, mas eu não vou dizer. E aí ela disse assim, eu disse, mas o que eu vou fazer? Ali, eu era professora, né? Falou assim, você fica aí arquivando o papelzinho aí para mim, não dá nada não, fica aí. Então, assim, imagina, né? Por que eu estou contando isso? Porque, se fosse hoje, né, eu não deixaria por menos. Mas o que acontece? Por que hoje eu reagiria diferente daquele momento? Hoje eu tenho a formação e a informação. Naquele momento, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. O medo de perder o emprego, recentemente contratada para a educação. Então, assim, quero parabenizar o sindicato por essa reflexão. Eu acho que precisamos continuar, né, com isso, para que as pessoas realmente tenham essa informação e tenham essa formação desse entendimento. E vocês viram, né, o Dr. Fábio, né, também ainda há dúvidas entre nós do que é ou do que não é. Então, a gente precisa estudar, se debruçar mesmo, tá bom? Mas obrigada aí pela compreensão, foi a morte da irmã dele que impediu dele estar aqui, porque ele é um deputado guerreiro, e ele está até chateado, triste, mas, né, eu falei para ele assim, vamos, agora é a hora do luto, tá bom? Obrigada, gente.
Bom, pessoal, estamos fechando, né, por hoje, mas nós não vamos desistir não, tá? Nosso próximo passo é estar indo até o prefeito, até esses vereadores, e vamos estar, assim, fazendo uma comissão para tentarmos tirar um projeto de lei do assédio moral, sim. Já que eles não vieram, nós vamos até eles, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês.